paz do Senhor, Deus abençoe grandemente a todos. Um prazer estar gravando aqui para o canal Semeando Vidas. Eu estou muito honrada pela oportunidade, agradeço a Deus em poder compartilhar, em poder levar o Evangelho, em poder levar a Palavra de Deus para pessoas e vidas que serão alcançadas também através desse testemunho. Meu nome é Maeli Gonçalves, nós temos um ministério chamado Do Abuso ao Amor e eu sou evangelista. Glória a Deus! Eu quero falar um pouquinho sobre o nome do ministério, Do Abuso ao Amor. Do abuso, dos traumas, da rejeição, do abandono, de tudo aquilo que eu vivi, ao amor de Jesus. Ao amor de Jesus naquela cruz, ao sacrifício, ao seu sangue derramado pela minha vida. Esse é o significado do meu livro e do meu ministério, do abuso ao amor. Eu me lembro perfeitamente o dia em que o Espírito Santo me disse, esse será o nome do ministério, do abuso ao amor. E assim eu escrevi um livro, e assim nós estamos indo adiante com o ministério de evangelismo pelas nações, pregando a palavra de Deus. Bem, o testemunho ele é um pouco extenso, justamente por isso nós temos um livro. E hoje eu quero abordar com vocês um pouco desse testemunho, não focada nos traumas, em tudo aquilo que eu vivi. Eu sei que faz parte. Às vezes eu tento não falar muito sobre o tema, mas eu tenho percebido mais e mais a quantidade de mulheres que têm me procurado depois que elas sabem justamente um pouquinho das feridas que eu vivi. Às vezes eu vejo que as pessoas dizem, não fale sobre as suas feridas, não fale sobre os seus traumas, mas é justamente as feridas, o tamanho do impacto, o tamanho de tudo aquilo que eu vivi, que Satanás fez na minha vida, que vai levar essa pessoa a olhar para o cenário que ela vive hoje e dizer, eu também posso sair disso tudo, eu também posso ir adiante, eu também posso, através do sacrifício de Jesus naquela cruz, ser curada, ser restaurada e viver o melhor de Deus para a minha vida. Então é isso que eu espero através desse vídeo. Amém? Queridos, bom, o testemunho, ele se inicia eu ainda muito nova, muito pequena. Esse testemunho de abuso, então um testemunho de abuso sexual que eu vivi na minha infância e pré-adolescência e um pouco da adolescência, por aquele que deveria ter cuidado, amado, protegido, ter dado a educação, afirmado a identidade. O abuso paternal. Se iniciou aos 4 anos de idade, eu ainda muito pequena. Nós fomos morar numa cidade, eu nasci na cidade de Araucária. E ainda muito pequena, meus pais eles tiveram a direção de estarem indo para outro país, eles estariam abrindo uma igreja, foram para Entre Rios, Corrientes. Eu ainda era muito pequena. E me recordo um pouco que nós morávamos próximos a um rio, morávamos numa casa de madeira, e logo nós mudamos para uma igreja onde aconteceu o primeiro abuso. Aos 4 anos de idade, me lembro como que foi o trajeto, o que eu ganhei naquele trajeto, naquele deslocamento para aquele local, e como foi o primeiro abuso. Traumático, por muitos anos eu tive que lidar com o silêncio, não só do primeiro abuso, mas de todos os traumas que eu vivi na sequência. Então, esse primeiro abuso se deu ali aos 4 anos de idade e ele foi dando decorrência ao longo dos outros anos. Cada vez que passavam os anos, os abusos aumentavam e os tormentos, as agressões, as torturas também. O primeiro abuso, então, aos 4 anos de idade. O que era aquilo? Como que eu sabia que aquilo era abuso? Eu não sabia o que aquilo era, obviamente, naquela época, abuso. Eu fui conduzida pelo meu pai até uma igreja onde ele iria inaugurar na parte da frente a igreja e nos fundos nós moraríamos. Me lembro o cômodo, a cor do chão, o roupeiro e o primeiro abuso. Bom,
naquele primeiro momento, não falar nada para sua mãe, não falar nada para ninguém, porque isso é algo normal que todos os pais fazem com seus filhos. E foi o que eu pensei, naquela cabeça de uma criança de 4 anos de idade. O que ela vai pensar? O que ela vai entender? Algo havia de errado, mas eu não conseguia compreender. Passei por mais e mais abuso. Me lembro de situações onde a minha mãe estava doente e ela dormindo acamada e eu era puxada com violências para fazer coisas que uma criança não mereceria de forma alguma fazer. E assim eu era obrigada a conhecer as coisas mais terríveis que você pode imaginar. E você pode dizer, algumas pessoas dizem, o testemunho é muito forte, muito pesado. Mas esse pesado e esse forte é o que tem silenciado milhares de pessoas. Muitas mulheres têm me procurado, que passaram pelos mesmos traumas e que continuam até hoje lidando com as dores, com toda aquilo que vai emergir no pós-abuso. Então essas pessoas me procuram quando eu falo e eu tenho falado muito sobre o tema porque é importante, mesmo tendo sido calada por muitos anos. Moramos naquela cidade por alguns anos e ali se repetiam todas as séries de abuso que você pode imaginar, de todas as formas cruéis. Além das agressões físicas, as agressões verbais, toda a tortura e aquela obrigação de estar no domingo no culto, de saber de cor os salmos para os cultos de jovens, de saber de cor muitas coisas para poder estar na igreja. Então, era obrigada a fazer aquilo e era obrigada em casa também a fazer outras coisas, porque se eu não fizesse, eu apanhava e apanhava muito. Me lembro que eu tinha uma tia que morava lá, que trabalhava, e quando essa tia estava em casa era um alívio, porque senão eu passava por esses abusos diariamente. Se você me perguntar quantas vezes você passou, eu não consigo calcular. Ao longo de 10 anos, foram inúmeras vezes, de inúmeras formas que eu passei. Bem, fui me desenvolvendo uma criança agressiva, uma criança que urinava. Até os 14 anos eu era motivo de risada, de piada, então eu acabava urinando muito na cama por conta dos traumas. E como eu tinha o cabelo longo, a urina subia, então muitas vezes eu ia para o colégio urinada, era motivo de risada, de piada, além das condições precárias que nós vivíamos. Me recordo que minha mãe, ela cozinhava água com farinha e sal e fritava aquilo na lenha para nos dar, para comer quando pequeno. Nós não tínhamos coisas assim, que eu posso dizer, alimento, coisas boas para comer, né? Como nós oferecemos hoje, talvez, aos nossos filhos. Era tudo muito precário. Não tínhamos roupa, minha mãe costurava para nós. Enquanto minha mãe ficava doente, eu saía, ou estava tomando banho, ou às vezes dormindo, eu acordava em meio aos abusos que foram terríveis, marcaram a minha alma, marcaram a minha identidade e destruíram muitas coisas minhas. Não me lembro da minha infância, não me lembro de brincar de boneca, não me lembro de muitas coisas foram roubadas, muitas, durante esses 10 anos. Depois desses 10 anos, eu tive que lidar com todos os traumas. Bem, já com cerca de 9 anos, nós viemos para o Brasil e eu pensei, bom, morando com a nossa família vai cessar isso. E eu não tive coragem de contar. Porque quando eu era pequena, a ameaça era, se você contar para alguém, ninguém vai acreditar. Se você contar, eu vou acabar com a família. Ainda mais pequena era, isso é normal, todo pai faz isso, é um carinho de pai. Então eu não entendia ao certo, era muito confuso. Só que conforme ia crescendo, as ameaças iam aumentando e a violência também, muitas agressões. Me lembro de coisas terríveis que eu passei.
E assim eu fui crescendo, em meio à dor, em meio à solidão, em meio à sobrevivência, que eu posso dizer. E eu era obrigada a estar numa igreja no domingo. Era controlada com o olhar do meu pai, aonde eu ia, o que eu fazia, o que eu deixava de fazer. Os traumas terríveis. Na escola eu brigava, eu agredia, e eu sentia dor, eu confundia uma dor de barriga, não sabia falar o que era. Mas era uma dor muito terrível, que eu sentia também. E as marcas do corpo. Bom, assim foram os anos, e quando nós estávamos no Brasil, eu pensei que isso iria acabar, e não acabou, porque logo meu pai decidiu voltar para a Argentina, para uma outra cidade. Eu já estava com cerca de 10 anos, e os abusos, eles eram diariamente, eles eram terríveis, das piores formas que você pode imaginar. E assim eu fui crescendo, me desenvolvendo, com os meus irmãos, uma família muito, muito humilde, sem ter a quem recorrer, debaixo de ameaça, sem entender o que aquilo era, sem saber ao certo do que se tratava. Quando eu já estava com 14 anos de idade, eu me lembro que eu estava na escola e uma colega de escola me disse que seu padrasto havia sido preso porque ela havia passado por abuso e havia denunciado. Eu perguntei o que era abuso e ela me disse. Então, eu, assustada, eu falei, mas isso é tudo que meu pai faz comigo. E ela disse, então vamos até a diretoria. Eu me lembro que eu fui recebida pela diretora, que naquele momento não acreditou ou até duvidou, mas ouviu, telefonou para minha mãe. E a minha mãe disse que eu deveria ir para casa, porque isso era um assunto de família, nós resolveríamos isso em casa. Chegando em casa, não foi resolvido da forma que eu pensei. Durante o deslocamento em que fui até a minha casa, eu imaginei que a minha mãe iria me defender, iria me acolher, iria me proteger, mas não foi o que aconteceu. Quando eu cheguei em casa, a minha mãe, ela começou a acusar, a dizer que eu estaria destruindo a vida do nome de Deus, e naquele momento a minha mãe me agrediu, e pior do que isso, foi muita agressão. Logo depois, os irmãos da igreja tiveram que vir também para orar. Eles achacoalhavam a minha cabeça e falavam que eu estava endemoniada, que eu estava inventando tudo aquilo. E pior do que isso, eu tive que aguentar muito dias depois o trauma da violência. Porque aí meu pai, ele ficou muito enfurecido, ele tinha raiva, ele tinha ódio de mim. Eu me lembro que uma vez ele rasgou todas as minhas roupas, ele colocou fogo, ele quebrou tudo que eu tinha, ele tinha muito ódio de mim. A violência era terrível. Eu apanhava de fio de luz, e depois que os cortes eram feitos nas minhas pernas, era passado uma água com sal para não inchar. Por conta dos abusos, eu urinei até os 14 anos, então a cidade era muito fria. E Argentina, frio, eu ia para a escola muitas vezes urinada para não ter que acordar, porque se meu pai acordasse, me pegasse urinada, ele me dava um banho, me fazia tomar um banho gelado e me batia no frio. Então era melhor ir para a escola urinada do que apanhar. Então eu ia toda úmida, com as roupas todas úmidas, molhado, o cabelo cheio de xixi, até a escola, chegava lá, era motivo de risada, de piada. E assim eu fui me desenvolvendo. Cada vez as coisas piorando. Eu estou tentando encurtar, porque o testemunho não é para você ter um testemunho, mas sim para que nós possamos ver o que Deus faz depois que Satanás destrói tudo nas nossas vidas. E assim eu tive a minha vida, a minha infância roubada, destruída, os sonhos de uma menina. Nunca ter tido uma festa de aniversário, bonecas para brincar, o sonho de ter uma festa de 15 anos, as coisas que foram todas roubadas. A ausência da maternidade, da paternidade, da identidade. E eu fui crescendo e um vazio foi se instaurando dentro de mim. Depois de uns anos,
acolhida por uma tia e pela minha avó, eu vim para o Brasil. E chegando aqui no Brasil, estive morando com ela um tempo e logo também eu acabei engravidando. Eu sempre falo que eu sou mãe da geração H do meu primeiro filho. Quando eu tive o meu primeiro filho, também não tinha estrutura emocional, financeira, nenhum tipo de apoio psicológico também para poder levar adiante aquela gestação, então foi muito difícil. Eu não entendia ao certo como que seria a maternidade, porque eu também não tive uma boa maternidade. Mas eu entendi que eu tinha que cuidar, que eu tinha que trabalhar, que eu tinha que dar, e assim eu fui dando ao meu filho as coisas financeiras e fui trabalhando, me sacrificando e deixando de lado a mim mesma. Foi quando eu comecei a ter crises fortes de depressão. Certa vez eu tive uma crise muito forte, eu não conseguia sair da cama e o meu filho ele veio e quando eu acordei ele me deu um sanduíche e eu pensei, meu Deus, eu não consigo cuidar do meu filho, eu já não tenho mais condições nenhuma, eu não consigo mais viver. E eu só tinha desgosto, eu havia me dedicado muito à minha carreira profissional, eu queria vencer, eu queria que as pessoas falassem, nossa, como ela venceu, como ela cresceu, como ela tem uma carreira, como ela se deu bem. Então eu me dedicava muito ao meu emprego, ao meu trabalho, a tudo que eu fazia lá e não cuidava das minhas feridas. Eu não sabia nem o que era essa ferida, eu sabia que eu tinha uma dor muito grande. Eu tive muita aversão a tudo, eu tinha dificuldades em relacionamentos. Eu cheguei a me relacionar com pessoas do mesmo sexo para poder evitar o contato. Eu tinha coisas confusas, eu não sabia quem eu era. Então, muitas coisas, muitas raízes. Muito desamparo, muita solidão, muito vazio, muita tristeza, angústia, depressão. E o processo da depressão, ele foi se agravando a cada vez mais. Então, eu não falava e eu passei já encurtando um pouco, já no ano de 2015, meu filho já um pouco numa idade já de 10 anos, e eu vivendo com as raízes e com a dor, com aquilo emergindo. Eu tentei ajuda, eu procurei psicólogos, eu procurei padres e quem pudesse curar, e eu não queria, de certa forma, estar indo numa igreja, não queria estar pedindo ajuda, porque eu tinha, não era nem a aversão a Deus, mas a dificuldade em entender a paternidade de Deus. Eu tinha temor, mas ao mesmo tempo eu entendia que se dentro de uma igreja eu vivi todos os traumas que eu vivi, como que Deus era capaz de deixar que tudo aquilo acontecesse, ou por que tudo aquilo aconteceu. Então eu não entendia ao certo, mas eu sempre tive temor e amor a Ele. Eu me lembro até que pouco antes de eu ter um encontro com Ele verdadeiro, eu fiz várias tatuagens. Algumas pessoas, elas olham, tenho várias tatuagens, Deus, a cruz, fé. De certa forma eu queria externar algo, mas eu não conseguia saber realmente quem era Deus, eu não conseguia saber realmente a identidade e a paternidade. O testemunho é muito longo. Eu tenho um livro, como eu disse para vocês, que eu narro ali um pouquinho de detalhes. E já no ano de 2015, com todas as feridas, os traumas que eu vivia, a rejeição, o abandono, eu cheguei ao fundo do poço. E chegar ao fundo do poço foi onde eu me entreguei ao álcool, aos vícios, ao cigarro. Eu não saía mais de casa, eu trabalhava, mas sexta, sábado e domingo a rotina era permanecer em casa, usando álcool, usando cigarro e me distanciando das pessoas. E foi aí no ano de 2015 que eu decidi, em uma noite onde eu já não aguentava mais, eu passava dias me alcoolizando e depois eu tomava remédios para poder curar, para poder sarar a dor que eu tinha no estômago, na boca do estômago. Então eu tinha que tomar omeprazol.
carregava caixas, tinha caixas de omeprazol. Então, durante o fim de semana, eu bebia muito destilado, muito cigarro, e durante a semana eu ia tomando omeprazol para eu poder sobreviver, porque eu já não me alimentava mais, eu estava magra, escrava da beleza, escrava do trabalho, escrava de tudo, e com uma dor terrível que eu não conseguia descrever para as pessoas, uma dor profunda, uma dor única, uma dor que ela estava arrancando tudo de mim. No ano de 2015, então, eu estava muito abalada, tentando fazer tratamento, tentando pedir ajuda, mas nada resolvia. E uma noite eu bebi muito álcool. Depois de ter bebido muito álcool, eu comecei a me olhar no espelho e a ver que meu rosto, ele parecia que ele não era eu. E eu ouvia vozes, acaba com a tua vida, se você se matar, ninguém vai ir no teu velório. Acaba com a tua vida, você é feia, você é horrorosa, olha pra você, você tá destruída, você tá cansada. E eu lembrava apenas do meu filho naquele momento, que não estava ali, porque eu aproveitava quando ele não estava em casa para consumir álcool, para poder me isolar. E naquela noite eu decidi por fim a minha vida. E eu escrevi 2 cartas. E essas 2 cartas que eu escrevi, era uma para o meu filho e outra para que o pai do meu filho cuidasse dele. E naquele momento eu olhei para o meu celular e lembrei de uma colega de trabalho. E eu quis me despedir dela. E quando eu falei com ela, ela desesperada começou a mandar áudio chorando. Maíra, não faz isso. E ela mandou um louvor. Aquele louvor aquieta a minha alma. Eu ouvi. E ela disse, Maíra, por favor, se ajoelha, pede a Deus. E só que eu não queria ouvir, eu estava alcoolizada. E eu tentei atravessar uma BR na frente do apartamento em que eu morava na época, para acabar com a minha vida, não consegui. Então, dentro do meu apartamento, aquelas vozes voltavam, falavam assim, pega um lençol e amarra na ponta do roupeiro, acaba com a tua vida, ou pega uma faca, corta teus pulsos, e aquelas vozes em cima de mim. E quando eu pensei em desistir, eu falei, bom, já que eu não tenho nada a perder, eu posso ir até o quarto e falar com Deus. E foi quando eu entrei no quarto, me joguei no chão, de joelhos. Eu ergui as minhas mãos e eu disse, Deus, Deus, o que você quer de mim? Eis-me aqui, eu não aguento mais, toma minha vida. E eu gritei. E no outro dia, quando eu acordei, depois de eu ter caído ali, alcoolizada, eu acordei, já estava de dia, sol, já eram umas 2 horas da tarde. Então eu volto assim, tomo um banho e pego o celular e aquela minha amiga, pelo amor de Deus, vai em uma igreja hoje. E eu pensei, tudo bem, eu vou hoje. Mas se não acontecer nada, quando eu acabar o culto, eu vou acabar com a minha vida. Então eu fui até a igreja e eu queria uma igreja que não fosse uma igreja que tivesse tanta religiosidade, porque eu vim de uma igreja onde era uma igreja de religião, então eu falei, não posso e eu não quero ir em uma igreja que seja religiosa. E eu fui nessa igreja, que eu já tinha ouvido falar, uma igreja de curiosidade, e chegando naquela igreja, eu entrei e eles sempre deixam pessoas nas laterais, para que elas falem, seja bem-vindo, e aquelas pessoas sorrindo, e quando ela falava seja bem-vindo, eu pensei, oi, seja bem-vindo porque eu tô aqui e eu não queria estar aqui. Então eu nem respondi, eu entrei e me escondi. Porque eu pensei, se alguém mandar eu erguer a mão, você é novo, quer aceitar Jesus, eu não quero, nem isso eu quero. Então, o louvor não fazia sentido, nada fazia sentido naquele lugar. E quando eu tava já no final, era o final do culto, eu acho que eram os últimos minutos, o pastor ele disse, aqui tem alguém que tentou suicídio 2 vezes. Vem até aqui agora, porque o Senhor vai curar
O Senhor tem grandes coisas para a tua vida, vem até aqui agora. E aquele pastor começou a falar e o Espírito Santo tocou no meu coração. E eu só me lembro que eu fui até ali e eu caí com o rosto no chão, chorando muito. E eu estava toda maquiada. Não sei como que eu voltei depois. E eu chorei. E algo mudou naquela noite. Eu fui embora já com o pensamento, já não iria mais cometer um suicídio. Fui para casa me sentindo diferente, mas eu continuei na segunda-feira, trabalho, programação no fim de semana, era sair. E eu me lembro que eu continuei indo à igreja e sexta e sábado era balada e domingo à igreja. E eu me lembro que eu estava numa balada, nos próximos fins de semana, adiantando um pouco. E quando eu estava lá no camarote, aquele lugar cheio, aquelas pessoas lá embaixo, eu ouço uma voz que me diz: Maeli, aqui não é o seu lugar. Eu tenho uma grande obra para fazer na sua vida. E aquela voz foi tão suave, e eu peguei a minha sandália, eu saí correndo, eu fui para casa. Eu falei: tá bom, agora eu vou ser crente. Dias depois, eu continuava indo à igreja e fumando. Às vezes eu fumava no caminho, costumava fumar em casa. Eu falava assim: um dia Deus, né, vai fazer. Mas eu me lembro que eu estava fumando, olhando para as estrelas. Deus disse: agora você me tem. Agora você não precisa mais ser dominada por vícios. E eu me lembro que eu amassei aquela carteira de cigarro. Eu falei: você não me domina. E eu joguei fora, nunca mais eu fumei. Eu fumava uma carteira de cigarro, 2 por dia. Fumei por muitos anos. Depois, o álcool também era algo que eu pensava assim: tá, o primeiro milagre de Jesus foi o vinho. E quando você lê a Bíblia por pedaços, por aquilo que convém, você entende aquilo que convém. E eu queria que aquilo, de certa forma, fizesse sentido. Jesus transformou água em vinho, vamos beber vinho. E eu tinha ido no mercado, aquela prateleira, eu gostava de vinhos argentinos, daí eu pensei: já não vou mais beber destilado, agora eu vou beber um vinho. E eu estava no mercado, e aquela prateleira, assim, quando eu vou colocar a mão para pegar o vinho, eu ouço novamente a mesma voz: Maíra, você não precisa mais beber. E eu: pega lá um chimarrão, uma erva, pega lá uma erva para eu tomar um chimarrão. E eu peguei a erva e fui para casa. Eu também já não quis mais a bebida. Então eu continuava indo à igreja, continuava ouvindo a palavra, eu sempre fui muito curiosa. Eu chegava muito cedo no culto, eu sentava no primeiro banco, eu já ia 2 horas da tarde para pegar no culto da noite. O culto da noite era muito cheio e eu queria estar lá na frente. Eu queria ouvir, eu não queria ser incomodada. Eu fechava meus olhos e eu falava: eu vou só pegar a palavra. E a curiosidade, e as ministrações, e aquele pastor sempre pregava águas profundas, mergulha mais, Deus tem grande coisa para sua vida, um pastor muito usado por Deus. Então aquilo me levava à curiosidade: se ele está falando, então eu vou fazer. Se ele está falando, então eu vou chegar em casa e vou fazer. E leia a Bíblia. Faça jejum. Então, assim, como eu tinha sido o pastor que tinha sido usado por Deus justamente para falar das minhas tentativas de suicídio, eu falava: então, eu vou ouvir, né? Então, então vem de Deus realmente. Então fazia sentido. Mas olha como as coisas vão encaminhando. Então, o pastor sempre pregava, gostava muito de ir nos cultos dele, assim. Águas profundas, mergulha, leia a Bíblia, ore mais. E eu nem sabia orar, e eu comecei a desenvolver, a buscar fazer devocionais. Então eu falava: meu Deus, como que eu vou orar? Não sei orar, não sei orar. Às vezes a gente fica pensando: como que eu vou orar? Então, então eu vou fazer um culto em casa. Então eu comecei a fazer culto em casa. Era sempre 5 louvor e
eu li um salmo e daí me ajoelhava e começava a pedir. E assim eu fui melhorando isso, né? Depois o Senhor foi me levando para oração em línguas e outras coisas, mas no começo eu comecei a fazer essa forma de busca. E nesse processo eu pensava, nossa, uau, eu tenho tudo, eu tenho, meu Deus, eu tô curada, eu tô bem, glória a Deus e aleluia. E eu tinha ainda a questão da roupa, da vestimenta. Eu queria chegar na igreja, eu queria me aparecer, era eu entrando lá na ponta, então tinha assim, tipo, 4.000 pessoas na igreja, eu queria que as 4.000 vissem o espírito de orgulho, sei lá o que é aquilo, mas enfim. Então eu gostava de me aparecer, eu queria ser vista. E dentro disso tudo, Deus tratando meu coração. Então eu usava roupas assim que... Eu sempre gostei de andar elegante, mas eu queria chamar muito a atenção. Só que eu não gostava que as pessoas falassem as coisas pra mim. Eu acho que isso é decorrente de quem passa por abuso. Principalmente porque você é ferido e quem tinha que te falar não falou, então quem mais vai falar? Se teu pai tinha que falar, quem mais vai falar? Né? Quem tinha que te dar o amor, te direcionar, então ninguém fala nada pra mim. E as roupas, um dia também, eu chego em casa e eu vejo aquele monte de roupa assim, e Deus fala assim, filha, eu quero te usar, mas essas roupas já não servem mais pra mim. E eu falei, Deus, eu só tenho essas roupas. E eu pegava a roupa e colocava na cama e eu falava, não, Deus, esse aqui eu paguei caro. Não, Deus, esse aqui não dá. Não, Deus, esse aqui também não posso. Então chega um momento que Deus fala assim pra mim, filha, eu não posso usar. Você pode usar, mas eu não vou usar essas roupas. Eu falei, tá bom. Então eu peguei todas aquelas roupas, coloquei dentro de uma mala e fui parar no brechó. Tinha biquínis, tinha umas coisas assim, bem, né? E chegando no brechó, eu falei, olha, eu preciso de umas roupas aí e tal. Agora eu sou crente. E a mulher, tá bom, vamos trocar. E eu fiz trocas. Obviamente que eu perdi muito, né? Porque, né? Mas enfim, fiquei andando toda de roupa de brechó nos dias seguintes. E o Senhor queria me tratar, o Senhor queria me curar. E eu achando que já estava curada, tô pronta, tá tudo bem. O Senhor me batizou em línguas. Fiz por curiosidade, assim, leia a Bíblia, né? Falei, tá bom, vou ler a Bíblia. Li a Bíblia, a primeira vez que eu li a Bíblia, eu li a Bíblia em 45 dias. Porque eu falava assim, se Deus falou para tal pessoa, ele tem que falar para mim. Então eu quero ler a Bíblia, por curiosidade mesmo. E eu li a Bíblia em 45 dias. Então, jejum também. Diz que o jejum, então vou fazer um jejum. E o primeiro jejum vai ser seco também, vai ser 3 dias seco. Então, assim, a curiosidade e os desafios eu ia avançando. Só que muitas coisas eu não tinha tratado e eu não queria tratar. E eu me lembro que um dia era o culto do Dia dos Pais. Era o Dia dos Pais e era um culto. E eu pensei assim, bom, já que eu falava pra todo mundo que meu pai já tinha morrido, eu sempre inventava uma história. Aí eu falei assim, eu vou falar, eu vou no culto pra, né? Já que meu pai morreu, meu pai é Deus e acabou. E quando eu chego no culto, quem estava pregando, foi o dia de culto dos pais, eu pensei, vai ser um culto bênção, né? Porque a gente quer ser, né? Que delícia, Deus tá, Deus tá, minhas feridas, mas assim, eu não queria tratar nada. Então quando eu tô lá no culto, o pastor começa a pregar e ele fala assim, hoje é dia dos pais, você que não perdoou seu pai. E ele começou, e perdão. Então eu estava sentada aqui e eu olhava para o altar e cada palavra que ele falava de perdão, eu falava, só pode ter o que na cabeça, né? Eu pensava, bom, essa palavra não é para mim, porque... E aí quando o pastor falava assim, eu falava assim, se você soubesse o que meu pai me fez, você não ficava pregando esse tipo de coisa. Então a palavra não é para mim. E aí o pastor foi esticando. E ele foi puxando as pessoas para frente. E aqui tem alguém e precisa liberar perdão, porque Deus quer Deus quer te usar. Eu falava, meu Deus, não é comigo, dura, mas dura. E ele falava, e de repente a igreja, intercessão, e eu lá, e Deus pega. Me pegou, comecei a chorar, comecei a entender a ministração. E aí ele chama para ir para frente para liberar perdão.
Eu me lembro que eu não conseguia liberar, eu gritava. E eu falei, eu perdoo. Porque assim, eu não conseguia tirar o eu perdoo. E quando eu falei eu perdoo, eu pensei, acabou. Então já perdoei, acabou aqui o assunto. E como tinha sido o mesmo pastor que tinha pregado sobre, lá quando, no primeiro culto que eu fui, eu falei, tá bom, né? É como assim, Deus usou ele para falar algo tão pessoal meu, então Deus está usando ele para falar, então eu tenho que obedecer. Ali eu entendi. Passou uns cultos também, Deus usa o mesmo pastor para falar sobre perdão e a questão era maternidade. Meu Deus. Pensava, meu Deus do céu. Que pessoa. Ao mesmo tempo que eu queria dizer, não, o que ele está falando não é verdade, não vou seguir, mas eu entendia que Deus tinha usado ele para algo na minha vida e eu tinha que entender e dar sequência. Foi quando Deus foi me levando, eu tinha muito medo e as pessoas falavam assim, você precisa fazer um cura, você precisa curar essas feridas. E eu falava, não. E alguém inventou de falar que quando fazia, ministrava cura, manifestava todo mundo lá e coisas ruins iriam acontecer. Eu falava, eu não sou endemoniada. Não. Me fizeram mal e eu ainda tô... Você acha? Eu não vou. Então eu fugia, eu me escondia. Só que quando eu ia para os seminários, congressos e eu via as promessas de Deus e grandes homens de Deus, Deus usou para vir e orar e pregar e colocar a mão na minha cabeça e falar que Deus ia fazer isso. E eu falava, mas como que Deus vai fazer? Então, tipo, tudo estava acontecendo, só que eu não evoluía espiritualmente. E certa vez eu estava a trabalho numa outra cidade e o irmão falou sobre, o irmão que era Uber, falou sobre um seminário. E ele falou assim, esse seminário, ele é muito bom. E eu lembrei que já tinham me falado, e eu falei assim, esse seminário? E eu perguntei para ele, é verdade que manifesta um demônio lá? Ele olhou para mim e falou assim, manifesta o amor. Aí eu falei, se é o que falta para fazer, então eu vou fazer, porque eu ainda tinha momentos de crises, eu ainda tinha momentos de revolta, eu ainda tinha momentos de ansiedade, e uma ministração que também me marcou muito, que esse pastor pregou, foi sobre os frutos do Espírito. Quando fala dos gomos, eu falava, nunca vou conseguir, não vou conseguir, porque não consigo. Meu apelido era Dercy Gonçalves antes de eu ser crente. Imagine eu crente, não dá. Eu mantinha o meu caráter explosivo. E aquele pastor pregou sobre isso. Eu falava, meu Deus, eu preciso também tratar isso. Mas como? Eu preciso ir para um nível mais profundo. E foi quando o Senhor me levou a fazer esse seminário. Então eu me preparei. Eu fiquei sabendo do local, eu marquei o endereço. E o Senhor me levou de uma forma assim que eu falei, já que eu vou passar por esse processo de cura, me lembro que eu me arrumei, eu fui no salão, falei, hoje eu vou ser curada, eu quero ser curada. E já que eu tenho que confessar pecado, cheguei lá confessando tudo e, vamos lá ver. E foi quando eu fui fazer o seminário de cura. E eu me lembro que eu cheguei e eu me apoiei numa coluna para observar as pessoas ao redor, para ver o controle das coisas. Então, quando as pessoas se aproximavam, eu fazia isso aqui. Eu não queria ser abraçada, eu não queria nada. Os traumas do abuso são esses. A gente não quer ser abraçada, a gente se sente rejeitada, a gente não confia, a gente não olha no olho, a gente não quer ser amigo de ninguém. Existe uma revolta, existe uma rebelião, existe a rejeição, existe a amargura, existe o ódio, existe a inveja de você ver outras famílias bem. Por que eu não tive uma família igual a dos outros? Existe um monte de coisa. E dentro do seminário eu fui acolhida e já quando perguntaram, e eu queria ser a primeira, inquieta, eu vou ser curada e eu vou viver as águas mais profundas. Eu queria viver as águas mais profundas. E no seminário
eu comecei a entregar e a confessar os meus pecados. Ah, eu fiz isso, fiz aquilo. Comecei a chorar, eu roubei bolacha, roubava bolacha no mercado. Comecei a contar tudo que eu tinha feito. E as irmãs me abraçavam e choravam. Me abraçavam e choravam. Me abraçavam e choravam. Uau! E naquele seminário eu entendi minha identidade em Deus, que primeiramente eu sou filha de Deus, criação dele, depois vem a paternidade da terra. Mas essa paternidade da terra, ela não pode ser substituída por nada nem ninguém. Não adianta nós não querermos cumprir o mandamento de honrar pai e mãe. E como que eu ia honrar pai e mãe? Muitas vezes eu lia os mandamentos e dizia assim, o de honrar pai e mãe não faz sentido, porque eu não tinha um pai e uma mãe que me dessem amor. Então, acho que Deus não escreveu esse mandamento para mim. E talvez você diga assim, ah, mas Jesus veio, se fez a lei, morreu por nós, e os mandamentos já não estão no Novo Testamento. Eu ouvi esses dias pregações sobre isso. E eu deixei separado em Mateus 22, 37, que diz, amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Dependem toda a lei. Significa que toda a lei está dentro do quê? Do amor, primeiramente a Deus. Então, se eu amo a Deus, acima de todas as coisas, eu não tenho idolatria, eu não substituo o amor de Deus por absolutamente nada nessa terra. E se eu amo o próximo como a mim mesmo, eu honro os mandamentos, porque aqui está falando da lei. Então eu honro a lei. Se eu amo, eu não vou matar. Se eu amo, eu não vou adulterar. Se eu amo, eu honro os princípios da lei. E Jesus fala que ele não veio para abolir a lei. Então, eu entendi que eu tinha que, o mandamento da honra teria que ser cumprido, mas eu teria que passar por todo um processo de cura. E o primeiro processo foi tirar as feridas para fora, expressar a minha dor, as raízes. Deus fez coisas lindas. Eu me lembro que no processo, um dia eu queria muito, eu passava nas lojas, eu via bonecas, eu falava, vou comprar uma boneca para mim brincar. Então eu sempre passava nas lojas, via boneca, eu ficava nas vitrines, já na idade adulta, parada, olhando para as bonecas. Meu olho enchia de lágrimas e eu olhava. Então eu falava um dia, será que eu posso brincar de boneca já adulta? E eu pensava nisso. E isso era uma ferida muito grande dentro de mim. E eu me lembro que eu estava conversando com as meninas do Veredas e eu falei para elas assim, do seminário, até já falei o nome. Eu tava conversando com elas e eu falei assim no dia, olha, eu queria muito confessar algo, tirar essa dor de mim. Eu sempre quis brincar de boneca, ter muitas bonecas, e cada vez que eu ando na rua, eu vejo uma loja com bonecas e eu quero brincar, e eu acho que eu já sou adulta, então eu quero tirar essa raiz. E elas falam, tá bom, nós vamos orar por você por isso. E eu me lembro que elas oraram e eu chorei muito, muito, muito. Meu Deus, chorei, gritava por conta das bonecas, né? E eu falava assim, na oração, né, que eu tava renunciando e tal, com os olhos fechados, todo mundo olhando. E quando eu abri o olho, a mesa tinha, eu não vou mentir aqui, mas tinha mais de 5 bonecas, eram muitas bonecas. Eu tava de olho fechado, então Deus, e elas orando comigo, só que elas já tinham preparado essa surpresa pra mim. E eu me lembro que eu orando, quando eu abro o olho eu vejo todas as bonecas. Nossa, aquele dia foi um dia de cura maravilhoso. Eu levei todas as bonecas pra casa, tava frio, eu cheguei. Eu coloquei todas as bonequinhas do lado da cama e eu cobri todas elas e eu dormi com as bonecas. O Senhor me curou dessa grande ferida das bonecas. Deus é maravilhoso. E Ele foi curando todas as feridas. Eu me emociono muito porque o cuidado que as irmãs tiveram
o cuidado que a igreja teve comigo, as líderes. Me lembro que uma vez eu fui conversar com... Ela era a intercessora que tem... Eu não consigo falar direito, mas tem intercessora que é a superior e depois as outras. Então ela era intercessora que cuidava das outras e ela... Um dia eu fui até ela e eu falei assim, olha, eu preciso muito que você me ajude. Eu quero ser curada, você me ajuda? Que a gente pensa que a pessoa que tá lá vai te curar. E ela falou assim, filha, você precisa perdoar. Eu lembro que eu saí assim muito irada. Nossa, eu xinguei aquela mulher, acho que uns 5 quilômetros, porque eu caminhava na raiva, eu fui andando até na minha casa. Depois eu pedi perdão pra ela, na igreja, assim. Mas o cuidado, sabe? Eu era muito, muito ferida. E assim o Senhor foi colocando as pessoas. E foi tratado muitas coisas na minha vida. Bom, dentro disso tudo, existia a fase do perdão. E a fase do perdão ao meu pai era algo que eu falava assim, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou lá falar que eu perdoo ele? E um dia eu mandei mensagem para minha líder, eu falei, como que nós vamos fazer? E eu pensei, vamos juntas? Eu já me imaginei eu e ela correndo pelo meio do mato. E eu falei, como que nós vamos encontrar uma forma de falar com meu pai? Meu pai já está numa idade avançada, com problemas de saúde e tudo mais. E eu planejei uma forma de fazer isso. E eu me lembro que era o Dia dos Pais e eu fui a um restaurante. E Deus falou que ia preparar esse encontro. E eu sonhei, uma noite eu sonhei com um helicóptero, disse que eu tava no helicóptero, eu dava zoom onde o meu pai morava lá, e aquele zoom fazia, a câmera aproximava e trazia para cima e puxava, e eu tava naquele helicóptero. E naquele sonho eu ouvi uma voz, Maene, seu pai, ele quer se encontrar com você. E eu acordei. Eu falei, mas como que eu vou fazer isso? E eu fui trabalhando, tô num restaurante. Eu falo pra você, tem muito tempo que eu não assisto TV mesmo. E já naquela época, eu tô num restaurante, eu olho assim e vejo a propaganda pro Dia dos Pais. E eu pensei, bom, eu vou comprar uma camisa, vou mandar pra ele. E vou escrever uma carta, não sei. Ou eu vou lá levar essa camisa. E quando isso aconteceu, eu peguei e olhei na agenda que dia que seria o Dia dos Pais. E quando eu fui olhar na agenda que dia que seria o Dia dos Pais, estava escrito que aquele dia eu tinha compromisso e eu tinha um retiro com um grupo de jovens daquela igreja. E aí foi quando eu pensei, então não é de Deus. Deus não quer que eu me encontre com meu pai. E um pouco antes disso, eu tinha me encontrado com uma pastora na Jocum e ela já tinha falado, Deus vai preparar esse encontro, tô orando por você. E lá na Jocum, Deus já tinha falado, através de uma irmã, teu chamado evangelístico é pregar o evangelho, teu chamado é muito grande, você vai pregar um evangelho para muitas pessoas, você não tem ideia do chamado que você tem. E as primeiras vezes quando as pessoas falavam que eu era evangelista, eu dava risada. A primeira pessoa que falou, eu falei, acho que não tem... Na época eu falei, a pessoa não tem neurônio para me falar uma coisa dessa. Eu falei, não. E foi a primeira vez lá na Jocum que eu recebi esse chamado, essa profecia, né? E aí, eu pensei, meu Deus, tenho um compromisso. Naquele sábado, então, não era de Deus encontrar com meu pai, naquele Dia dos Pais. Eu já tinha um compromisso, porque se fosse de Deus, eu não teria compromisso. Olha só. Só que quando, um dia antes que eu vou olhar onde que era o local do retiro, eu pensei, eu não gosto de carregar muita coisa, eu sou muito prática, eu não vou ficar carregando travesseiro, ou essas coisas aradas, né? Tem gente que, se eu dormo com o seu travesseiro, eu durmo no tapete ali, eu deito e durmo. Falei, não vou levar, mas eu vou entrar no site para ver se tem.
E quando eu peguei o endereço, que eu olho o site e eu olho o endereço, a rua chamou a minha atenção naquela cidade. Porque eu já tinha tido contato com a minha irmã. E a minha irmã tinha me informado, batido uma foto e falado que eles moravam naquela cidade distante e o nome da rua. E aí eu comecei a tremer. Quando eu comecei a tremer, sentei no sofá, eu liguei para aquela pastora, falei, tá acontecendo uma coisa. Pelo amor de Deus, me ajuda, me ajuda. E eu tremi. Eu falei, Deus tá tramando alguma coisa. Olha o que eu falei pra pastora, Deus tá tramando alguma coisa. E aí, a pastora falou, ai, amém, glória a Deus, eu tô em jejum por você e você vai fazer assim, assim, quando você estiver lá. Vou estar orando por você e você vai fazer assim, assim. Porque Deus vai fazer Deus vai preparar um encontro e não sei o quê. Eu falei, como? E aí eu fui pro retiro, chegando no retiro. Na ida, eu tentei localizar, eu sentei na frente, no banco, eu pedi pro motorista para sentar do lado dele, eram 2 ônibus, acho que foi, de jovens, e o pastor, o abençoado do pastor, também estava lá no retiro, ele e a sua querida esposa. E aí, fomos lá, foi bênção, pense, assim, vigília, era todo mundo orando em língua, era aquela coisa, sabe? Só que chega um momento, e aí todo mundo iria voltar um pouco antes, porque no domingo era dia dos pais. Olha como Deus prepara as coisas. Ele tirou um monte de jovens, agora que eu penso nisso, ele tirou um monte de jovens de estar com seus pais naquele dia, para estarem comigo. Olha o cuidado de Deus. E aí, teve os cultos, não sei o quê, e nós voltamos um pouquinho antes, acho que era por volta de 3 horas, 4 horas da tarde, um pouquinho antes, para daí dar tempo do pessoal ir pros cultos e tudo mais, quem tinha que servir, os ministérios e tudo mais. E eu me recolhi um pouco antes disso, eu fui pro quarto e deitei. Tava todo mundo feliz, e eu deitei na cama e fiquei pensando, hoje é dia dos pais. E eu comecei a pensar no meu pai de uma forma diferente, né? Uma forma como Jesus o via, quem ele era, o que ele tinha passado, o que tinha acontecido com ele, talvez quando ele tinha 5, 6 anos, quem ele era quando ele era criança. E eu comecei a me lembrar que meu pai falava que meu avô, ele pisava no pescoço dele, assim, disse que quando a língua estava quase saindo para fora, ele tirava. E ele arrancava chumaços de cabelo dele, chutava o meu pai. E meu pai, ainda pequeno, ele foi morar na rua. Então, assim, eu comecei a ver meu pai criança, não meu pai adulto, que me fez tudo aquilo. E eu começava a lembrar quando ele falava, porque meu pai fazia isso comigo, ele nos batia, né? Meu pai, ele pisava em mim, meu pai quase me matava, meu pai arrancava punhado de cabelo de mim. E meu olho começou a encher de lágrimas. E eu pensei, meu Deus, meu pai sofreu. Meu pai sofreu. E minha mãe, minha família sofreu. E ali eu pensei, eu queria tanto dar um abraço no meu pai, eu queria tanto falar com ele, porque hoje é o dia dele. E quando nós saímos desse retiro, nós andamos alguns minutos do local dessa chácara. E eu falei, eu posso ir na frente? Falei pro motorista, o motorista falou, pode. Eu falei que eu quero encontrar com meu pai, hoje é o dia dos pais. E eu fui, e já uma intercessora, amiga minha, já estava do lado, e nós fomos, e eu sentei na frente. E quando nós andamos um tanto, eu vejo a casa da foto, então eu falei, para, por favor. Então, para o ônibus da frente, para o ônibus de trás. E eu desci. E quando eu desci, tinha uma corrente assim no portão, eu pulei. E eu, pai, mãe. E minha mãe chorou muito, e meu pai saiu e falou, filha. Eu falei, feliz dia dos pais. E me ajoelhei. Me perdoa, pai. Eu falei, pai,
Você não conhece o Deus que eu conheço. Você precisa se arrepender e Deus existe de verdade. Você precisa conhecer o Deus da verdade. E meu pai falou assim, eu me ajoelhei e pedi muito para Deus, porque hoje era meu dia e eu queria muito que meus filhos estivessem comigo. E nenhum filho está comigo. Mas a última filha que eu imaginei que estaria, Deus mandou. Aleluia. E naquele momento eu abracei meu pai, abracei minha mãe. E aqueles ônibus estavam todos parados lá olhando. Ali se iniciou um processo diferente na minha vida. Eu perdoei. E eu continuei adiante. Coisas novas, sobrenaturais, sonhos, revelações. E eu fui avançando, avançando. Ataques, perseguições. Alvo de sair da igreja, não continuo. E o Senhor foi me levando a novos níveis, mais profundos. E aquilo que eu vivi o primeiro dia na igreja, que foi o encontro com Jesus, depois do processo do cura, e eu comecei a ir avançando. Teve um grande evangelismo de fogo, e eu não iria nesse evangelismo de fogo depois disso. E era bem no carnaval, e eu falei, mas se for de Deus, vai dar, se não der, não deu. E no final, a princípio era para ser em uma igreja metade, depois na outra metade, depois acabou sendo em uma igreja só, não entendi direito. Mas até então parecia que não tinha ingresso. E quando eu pensei, então não tem mais ingresso, então não é de Deus, então vou ficar em casa, vou fazer alguma coisa. E uma das meninas da organização do evento, ela me manda um WhatsApp, ela fala, Maile, ainda tem, você quer vir? Eu falei, tem mesmo, tem certeza? Tem. E vai ser aonde? E ela me passou, e eu fui. E chegando lá, nós tivemos muito mover, mas eu me lembro que em determinado momento, o pastor pede para todos os evangelistas, e profetas e todos os irmãos que vieram de fora ficassem numa parede, e quem tivesse dom de chamado fosse até esses homens de Deus, que o Senhor iria revelar dons e muitas coisas. Então eu falei, eu não vou em um aqui do Brasil, que sabe da minha vida, então eu vou escolher um que vem de fora. E foi quando eu fui, e era um irmão muito alto, com os olhos fechados, eles já ficavam com os olhos fechados, então ele colocou a mão no meu ombro, e aí a tradutora começou a falar, evangelista, pregadora do evangelho, chamado muito grande. E ali eu, meu Deus, de novo, se chamado. E aí eu passei por mover, por situações assim que talvez você na tua crença limitada sequer vá acreditar. Mas eu não preciso que você acredite. Aquele que é do Pai, aquele que é do Espírito reconhece, aquele que não duvida. Mas aconteceram muitas coisas sobrenaturais. E eu comecei a ver as coisas acontecendo na minha vida, o Espírito Santo se manifestando, mais curiosidade, mais leitura da Bíblia, mais propósito, foi indo, ataques, quedas. Eu tive que lidar com muitas coisas, principalmente com a questão da pornografia, questão de masturbação, coisas que eu tinha escondidas e eu precisava ainda de ajuda, porque eu achava que eu estava conseguindo e eu não conseguia mais vencer, eu continuava no pecado e eu queria esconder aquilo das pessoas e eu estava sendo alvo. E eu comecei a confessar e eu aprendi o maior segredo de todos, que o pecado, quando você esconde ele, você vira escravo dele, porque aí Satanás já está atormentado, você não pode fazer, você não vai fazer, não faça. Então eu aprendi que o pecado ele precisa ser, sim, explanado, contado e tá tudo bem, porque quem julga realmente é Deus, então a consequência é com Deus. E para que eu possa viver o meu melhor, eu preciso sim confessar, me arrepender. Não adianta também a gente ficar no ciclo, tem que pedir ajuda para encerrar esse ciclo. Então eu queria ser curada mesmo de todos os ciclos, dos vícios que eu adquiri, dos traumas que eu adquiri,
por conta dos abusos. E foram muitos traumas, como eu já disse, ódio, raiva, ira, inveja, rebelião, a questão da pornografia e tantas outras coisas que você desenvolve, são as mesmas lacunas, são as cisternas rotas da nossa alma. E eu carreguei isso por muito tempo até encontrar realmente a fonte de água viva. A fonte da água viva é o quê? É você se render completamente, é você entender a submissão ao Espírito Santo de Deus, é Ele quem domina a minha vida, é Ele que está sob o controle da minha vida. Foi aí que eu comecei a entender muita coisa. A Bíblia é a estrada para poder caminhar nela, para poder se guiar, para poder ir adiante. Encontrei esse segredo. E foi ali nessa igreja que o Senhor fez tudo o que eu estou falando. A partir daí eu comecei processos e processos. Eu permaneci nessa igreja até um determinado tempo, fui para uma outra igreja e o Senhor falou para mim, escreve esse livro, conta o teu testemunho. Vários ataques eu recebi. O primeiro deles era, teu livro não é o teu testemunho, você precisa ficar mais quieta, mais calada, você esquece isso, não falar sobre isso, é muito pesado, e muita opressão, muito ataque, muita guerra, e no começo eu não sabia o que era uma guerra, como era a guerra, e eu fui atacada, eu fui perseguida por situações que eu não vou citar aqui, mas todos os ataques me levaram a um nível mais profundo. Eu comecei a entender muito sobre o mundo espiritual, a guerra, onde acontece a guerra, e o que nos leva a permanecer na guerra ou a aprender a guerrear e ir adiante, ou a se falar, eu não vou conseguir, eu vou ficar quieto, vou travar. Muitas humilhações, muitas coisas aconteceram, mas o Senhor foi me levando, restaurando assim todas as áreas da minha vida. Quando eu entreguei tudo, quando eu peguei tudo e deixei nos pés da cruz, eu fui realmente restaurada. Perdoei todas as pessoas que me feriram. Algumas que eu fui pedir perdão, me viraram as costas, não quiseram me perdoar, e eu entendo perfeitamente. Mas eu sei que esse é o caminho, é pedir perdão. Aí você me diz, mas se você não feriu, por que você está pedindo perdão? Porque eu estou cumprindo um princípio que é poder ir mais profundo diante das coisas de Deus. E por isso que eu peço perdão. Sempre que eu sou ferida, sempre que eu sou atingida, eu dou o primeiro passo. Muitas vezes eu não sou bem acolhida, bem recebida. Muitas vezes quando eu sou ferida, que eu deveria deixar o orgulho dominar o meu coração. E o orgulho é um demônio que vai atingir a tua vida. O orgulho nada mais é um demônio. Então, muitas pessoas preferem deixar o orgulho dominar as suas emoções, dominar a sua vida, do que ir até aquele que te feriu e falar, eu te perdoo. Porque o ciclo do mal que está na minha vida, ele se encerra a partir do momento que eu digo, eu perdoo. E não é perdoar da boca para fora, é perdoar de todo o coração, é perdoar entendendo o mandamento que está aqui, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É isso que Deus fez na minha vida. Ele me tirou das profundezas, das trevas, da raiz da amargura, do lugar que eu iria, provavelmente eu não estaria aqui para falar sobre o meu testemunho. E Ele cuidou, Ele tratou as minhas feridas, Ele me deu forças e Ele continua me dando para ir avançando. Hoje, estar no ministério não é algo fácil, mas também não é algo difícil, porque quando não é fácil é porque estou sobre a carne. Mas quando está sendo muito difícil é porque eu estou sobre o Espírito, porque sobre o Espírito Santo eu enfrento o que for. Agora, sobre a carne, eu tenho com certeza as dúvidas, a fraqueza, a dor, a angústia, mas quando é o Espírito Santo, as coisas mais difíceis se tornam mais fáceis ainda. É o que Deus tem feito na minha vida. Depois disso, o Senhor me deu o meu esposo, eu tenho uma filha que está com 1 ano e as promessas de Deus têm se cumprido na minha vida. Avançando, pregando o Evangelho. Comecei a ministrar. E o Senhor disse, você é evangelista. Esse é o meu chamado.
Às vezes as pessoas, se eu não estiver enganada, Efésios 4:10, não quero dizer algo que eu possa, fala sobre, não é Efésios 4:10, não. Eu vou puxar aqui. Fala sobre justamente os dons do Espírito Santo. Quais são os nossos dons? E Efésios 4:11 que fala, né? Uns para apóstolo, outros para profetas e outros para evangelistas. O chamado do evangelista muitas vezes é negligenciado. Muitas vezes as pessoas dizem, não precisamos de evangelista nas nossas igrejas. Nós precisamos sim de pessoas que preguem o evangelho. Principalmente agora que nós estamos antecedendo ao último avivamento. A cura da alma precisa ser por completo. Ninguém vai acessar o avivamento sem o perdão. Porque quando existe o orgulho, quando existe o eu, quando existe a minha vontade, quando existe... Não vamos confundir humildade, porque muitas pessoas, elas querem dizer, eu sou humilde, eu dou uma cesta básica, eu ajudo. Não, a humildade é você se colocar no lugar do outro, é você sentir as dores do outro. Se você não consegue sentir as dores daquele que te feriu, daquele que passou na tua vida lá atrás, se você não consegue sentir as dores do que a sua mãe viveu, do que seu pai viveu, se você não consegue sentir as dores do que o seu avô, do que o seu passado viveu para você estar aqui hoje, como que você vai sentir as dores das pessoas que estão ao seu redor? Como que você vai se mover de compaixão? Quando Jesus estava na terra, ele se movia, ele dava um passo de se colocar no lugar do outro. Como que você vai se mover de compaixão se você não consegue se mover de compaixão por aqueles que estão ao seu redor? Ao nosso redor estão aqueles que nos geraram e muitas vezes nós não queremos honrá-los por aquilo que eles nos fizeram. O princípio da honra não é por aquilo que eles nos fizeram, e sim pelo fato deles terem nos gerado. Nada substitui o nosso pai e a nossa mãe. Então nós temos que entender isso, e o princípio é a honra. E a honra é você entender que não é, eu honro o meu pai, eu honro a minha mãe, mas eu não tenho contato. Eu honro meu pai e minha mãe, mas eu pago alguém para cuidar. Eu honro meu pai e minha mãe, mas eu não quero perto de mim. Eu honro, mas está no asilo porque dá trabalho e já sofri tanto. Honrar é cuidar com os princípios de amor, independente daquilo que nos fizeram. Isso é honra. Jesus, ele quer isso de nós. Para que nós possamos viver o avivamento, nós temos que entender o que é realmente o arrependimento das feridas que nós geramos nos outros e o perdão sobre as feridas que geraram sobre nós. Isso é deixar o fardo leve. Quando nós estamos com o fardo cheio, nós estamos com o pecado, nós estamos com a mentira, nós estamos com a consequência das feridas, porque tudo aquilo, toda a amargura, toda a falta de perdão, tudo o que eu carrego reflete na dor, reflete na doença, reflete no câncer, reflete naquela cura que eu procuro que eu não tenho, reflete na ansiedade, reflete na depressão. Tudo isso reflete em alguma coisa. Toda ferida que nós passamos vai refletir na nossa carne de alguma forma. Então, o perdão é uma forma de internamente você deixar Deus dominar a sua vida, deixar entregar para Deus. É a única forma de nós sermos curados é através do perdão. E aí você vai me dizer, mas por que eu tenho que perdoar uma pessoa que me abusou? Porque toda pessoa que abusou, um dia foi abusada. Toda criança hoje, que está sendo abusada, se ela não tiver um amparo, se ela não for devidamente acolhida, se ela não for devidamente acompanhada, 5 delas daqui a 10, 15 anos se tornarão abusadoras. E aí nós iremos fazer o quê? Vamos linchar elas? Então eu vou linchar essas crianças? Isso não significa que eu seja a favor, e eu falo e deixo muito claro isso no livro, da violência gerada através de abusos e traumas
Eu não sou a favor. Eu creio que existem indivíduos que eles não deveriam voltar para a sociedade. Deveriam permanecer lá isolados, e nós, como servos de Cristo, podemos sim ir até lá para pregar o Evangelho. Porque o próprio Jesus disse, estive preso. Muitos querem a mudança, muitos querem mudar o mundo, são diversos cursos, torne-se homem, torne-se não sei o quê, vamos mudar o mundo, vamos mudar as leis, vamos não sei o quê. Mas Jesus está aguardando a sua visita, talvez um presídio. Muitos anseiam por chamados grandes, por chamados em altar, porque muitas pessoas acham que esses são chamados importantes. Mas Jesus talvez está esperando sua visita no presídio. Então nós temos que entender que quando Jesus fala que ele esteve preso, ele está se referindo às pessoas. E quando essa pessoa está presa, significa que ela está presa porque ela cometeu alguma coisa. Ela não está presa lá porque ela não fez nada, simplesmente vamos prendê-la. Então Jesus está se referindo às pessoas que também merecem perdão. Quando eu falo de um ciclo de um abuso, eu falo que é um ciclo repetitivo que nós precisamos entender. Nós precisamos olhar para isso, para esse ciclo. Nós precisamos entender que não são só homens que cometem abusos. Mulheres, tia, avó, primo, irmão, várias pessoas. É um ciclo repetitivo. E esse ciclo nós temos o poder que é dado através do sangue de Jesus. Quando nós encerramos na nossa vida, encerramos toda a brecha e deixamos de dar legalidade para que Satanás venha agir na futura geração. Na minha futura geração não haverá mais legalidade. A minha geração passada passou por vários traumas iguais. Avó, bisavó, mãe, todos passaram por feridas. Mas a geração futura não irá passar. Nós somos responsáveis pelos ciclos que nós temos que encerrar através da autoridade do sangue de Jesus. Quando nós conhecemos Jesus de verdade, nós entendemos quem é Deus nas nossas vidas, nós entendemos nossa paternidade e nós vamos para uma fonte da mulher samaritana de águas vivas, uma fonte que vai entrar em nós e vai fluir e vai jorrar o amor de Deus. Essa é a fonte. Agora a cisterna rota, ela anda procurando um culpado das suas feridas. A cisterna rota, ela anda preenchendo com todos os prazeres do mundo, tentando preencher o vazio que fica quando você passa por uma destruição. A alma de quem passa por abuso, ela simplesmente é desconectada. Se desliga. A mente, que é onde ocorre o ataque, de Efésios 6:10, muitas pessoas acham, aonde o ataque? Aqui na nossa mente. O ataque na mente. A mente se fecha, você não consegue ver saída para a tua vida. Então aí ocorre uma desconexão, a alma morre, o corpo só carrega aquilo. E ele vai tentando dar tratativas, com remédios, com o que for para tentar viver e sobreviver. E Jesus diz, a fonte de água viva está aqui. Acontece que nós não queremos perdoar, nós não queremos amar, nós não queremos cumprir mandamento, nós não queremos honrar. Nós queremos ler a Bíblia e versículos pontuais, como eu disse, lá na frente do meu testemunho, do vinho. Versículos. Nós precisamos entender a narrativa da Bíblia. Nós precisamos entender o que é moral dentro da Bíblia. Do princípio até o fim. Para que nós possamos entender algo que está escrito aqui em Apocalipse 22:17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Quem ouve, diga, vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome da graça, da água, da vida. Quem tiver sede, água da vida, o Espírito Santo vai fluir dentro de você. Tudo vai se romper na sua vida a partir do momento que você possa entender verdadeiramente
que o perdão é aquele que vai quebrar o ciclo repetitivo de Satanás tentar destruir, porque ele faz o seguinte, ele vai gerar o abuso e ele vai gerar os traumas que você mesmo vai carregar. E esses traumas vai fazer você um gerador de trauma nas pessoas que estão ao seu lado. Você muitas vezes não percebe, mas você está gerando traumas nas pessoas ao seu lado. Esse é o ciclo de Satanás. Ele usa pessoas para ir destruindo uma às outras, através das suas artimanhas. Mas quando nós recebemos Jesus, o nosso Salvador, nós entendemos quem Ele é e nós entendemos o poder do sangue derramado naquela cruz, nós entendemos que nada além do sangue de Jesus poderá ser pago, não há preço algum que vai substituir o sangue que ele derramou naquela cruz um dia por cada um de nós e levou sobre si as nossas feridas. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que você possa entender que não há nada, não há devastação nenhuma devastação que tenha sido maior ou menor na sua vida. Nenhuma consequência. Eu conheço mulheres, algumas consequências do abuso se tornaram prostitutas, outras tiveram outras consequências e elas carregam esse peso. Nenhuma consequência daquilo que fizeram para você lá atrás vai diminuir você diante da presença de Deus. Nenhuma consequência te torna menor ou maior diante da presença de Deus. Você continua sendo filha, você continua sendo filho amado. Ainda é tempo de arrependimento, ainda é tempo de perdão, ainda é tempo de amar ao próximo como a si mesmo. Que Deus abençoe grandemente a todos vocês. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.